Picture Me. Entra. Ah, foi bem na hora. Se fudeu, entrou pra gravação. Porque ele grava um pouquinho antes. Gente, então na gravação, além de vocês terem visto a grande cantoria do Léo, olha só. Hoje a gente vai terminar nossa revisão. Qual que é o problema? É bastante assunto. E são temas, esses temas finais, cara, eles foram um pouquinho complexos demais, sabe? Então eu passei com muitos detalhes para vocês. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e especialmente descolonização. Então é o seguinte, aqui eu simplifiquei ao máximo, tudo bem? Vocês não esperem uma revisão que vá abordar tudo que a gente viu, porque, mano, é impossível de verdade. A gente teve, totalizando o período da Guerra Fria, 6 aulas para ver Guerra Fria. Para a Segunda Guerra Mundial, 3. Então, assim, não dá, gente. Cada uma com 1 hora e meia. É muita coisa. A gente viu tudo, irmão. Literalmente, tipo, todos os materiais que eu vi, que eu olhei, que eu comparei e tal, cara, tinha tudo. A gente literalmente viu tudo que era possível de ver. Tipo, ensino médio, é óbvio, não se esgotou o tema, sobrou várias coisas, sobrou, sei lá, Iugoslávia, uma cacetada de outras coisas que a gente acabou não vendo. Mas, cara, a gente viu muita coisa. A gente viu muita coisa mesmo. Então, assim, aqui vai ser realmente uma revisão dos conceitos básicos, cara. Eu vou passar a Guerra Fria para vocês. Eu não vou revisar uma a uma Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, porque não dá, tudo bem? Por uma questão de no time, brother. Então, assim, paciência, calma. Se vocês virem alguma coisa, principalmente para quem está chegando agora, na época da revisão, as aulas estão gravadas da Guerra Fria e tal. Vocês podem ver. Eu acho que o tema que vocês vão sentir mais dúvida se já não tiverem tido contato. Vai ser Revolução dos Cravos, tudo bem, História de Portugal. Um pouquinho confuso, porque os materiais normalmente não abordam isso. Inclusive, dentre as categorias que eu deixei para vocês, naquele docs, que eu falei para vocês responderem, Revolução dos Cravos foi o tema que vocês tiveram mais dúvida. E isso era bem previsível, na real. Porque não é um tema que aparece muito em materiais, né? Então, tipo, cara, Segunda Guerra, todo mundo já ouviu falar alguma coisinha. Revolução dos Cravos, não. Entendeu? Então, se tiverem dúvidas, se tiverem preocupados, eu tô falando tudo isso, dando essa palestrada do cacete, para vocês não se desesperarem, tudo bem? Se vocês chegarem agora, virem, caralho, fudeu, não sei esse tema, calma, relaxa, as aulas estão gravadas, tá tudo bonitinho, o material tá feito, tem exercício e tem zap, tá bom? Podem mandar mensagem, podem encher o saco, que vocês nunca enchem. Certa essa frase? Não sei. Fiquem à vontade, tá bom então? Vamos começar. Gente, é o seguinte, eu tinha a opção. Estou compartilhando a tela, né? Olha só. Dessa vez foi um pouquinho melhor. Mas dessa vez ó, tudo pensado aqui. Eu tinha a opção de passar a Segunda Guerra Mundial muito rapidamente para vocês, porque dentre os temas que eu deixei para revisão, foi um dos que vocês menos tiveram dúvida, cara. Eu fiquei surpreso, de verdade. Por mais que seja um assunto que apareça bastante, que todo mundo sabe pelo menos um pouquinho, Segunda Guerra é grande pra cacete, irmão. Muita coisa aconteceu. Então eu podia ter passado rápido. Qual que é o problema? Segunda Guerra está atrelada à Primeira Guerra, e como consequência dela, a gente tem a Guerra Fria, a gente tem os movimentos de descolonização, ou seja, a Segunda Guerra está ligada com todos os assuntos que a gente vai ver hoje, tá bom? Então eu vou passar uma revisão, não detalhada, obviamente, mas uma revisão ok, tá? Não vai ser aquela coisa, mas também não vai ser tão rápido quanto eu pensei que seria inicialmente, tá? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, toda guerra tem algum background, toda guerra tem algum motivo para acontecer, seja ele estúpido ou não. Com a Segunda Guerra não seria diferente. Tudo bem? Então agora eu separei as causas da Segunda Guerra para vocês se situarem, para vocês entenderem como o maior conflito armado na história da humanidade começou. Primeiro evento que foi fundamental para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente o Tratado de Versalhes. Eu repeti isso para vocês ao longo de todos esses anos, tipo, acho que é a coisa que vocês mais estão cansados de saber, mas vamos lá. O Tratado de Versalhes botou no cu da hora da Alemanha. Instaurou um monte de indenização de guerra, que a Alemanha só não podia pagar, limitou o exército dela, desmontou o parque industrial, foi uma merda imensa, gigantesca, e isso fez surgir, dentro de uma camada mais nacionalista da Alemanha, aquele sentimento de revanche. E essa revanche vai pegar na Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes expoentes dessa ideia de revanche era uma pessoa
franzina, baixinha, meio corcunda, com um bigodinho, vocês sabem muito bem quem é, tá? Esse foi o principal caso da Alemanha, tá? Só que não foi só a Alemanha que entrou nessa guerra. A gente tem também no lado do eixo a Itália e o Japão. Então vamos lá, por que a Itália resolveu ir nessa? A Itália sofreu a vitória mutilada, gente, que a gente também já, tudo isso, obviamente, a gente já viu, mas relembrando, a Itália entra na Primeira Guerra Mundial inicialmente como aliada da Alemanha. Não entra diretamente no conflito, mas tinha celebrado alguns acordos militares com a Áustria, alguns acordos militares com a Alemanha. Acaba que a Itália vira casaca, dá uma puta de uma troca de lado e entra na guerra realmente, não do lado da Alemanha, mas do lado dos aliados, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Por que ela faz isso? Porque eles prometeram para a Itália que caso ela entrasse na guerra e vencesse a Alemanha e vencesse a Áustria, ela poderia anexar alguns territórios que eram interessantes para ela. Por exemplo, a cidade de Trento, tudo bem? Que era de maioria italiana, mas naquela época não era de domínio dela, tá bom? Só que aconteceu? Primeira Guerra Mundial acabou e ela nunca ganhou esses territórios. Isso criou essa ideia de revanchismo dentro da Itália, piriri pororó, vitória mutilada, que é daí que vem o nome, é uma vitória, mas ela não é como a gente queria que ela fosse, ela é mutilada, ela é parcial, tá bom? E daí, uma pessoa mais baixinha ainda, tem 1,69 m, meio gordinho, mas também um veterano da Primeira Guerra, ele vai subir no poder da Itália, e é isso. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Mais do que isso, gente. Vamos lá. Hitler e Mussolini assumem, respectivamente, o governo na Alemanha e na Itália. E o governo deles, tirando outras várias características que eles têm em comum, tem um aspecto muito importante que eles são pautados no militarismo. Então, toda a economia da Alemanha, toda a economia da Itália girava em torno da indústria armamentícia, de fazer arma, de produzir bomba, essas coisas e tudo mais. E, gente, vamos combinar que se você está produzindo essas coisas, se a sua economia gira em torno da guerra, você não precisa de uma guerra para sustentar essa economia. Então, todo o aparato estatal, todo o aparato econômico da Itália e da Alemanha estava girando em torno da guerra, cara. E é óbvio que eles iam, tipo, em algum momento, ia ter que ter uma guerra para sustentar isso daí. Tudo bem? Por fim, a gente tem, né, vamos lá, eixo, Japão, Alemanha e Itália. Tá faltando o Japão, então. Uma das grandes causas da Segunda Guerra foi justamente o expansionismo japonês, que estava tentando se colocar como uma grande potência lá no Oriente, né? Dominar todo o Pacífico, só que ele rivalizava com os Estados Unidos. O imperialismo japonês era diretamente ameaçado pelo estadunidense, tá? Japão, que foi uma puta de uma inversão, né, que a gente já viu, teoricamente era para ele ser uma colônia, mas ele virou a casacona, puta potência e tal. Vamos lá, que eu já demorei muito aqui. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. A gente viu por que ela aconteceu, e agora, o que antecedeu ela? Quais os eventos que desencadearam de vez a Segunda Guerra em 1939? Primeira coisa, Guerra Civil Espanhola. Teste de arma. Alemanha e Itália se juntaram à luta do Francisco Franco e dos nacionalistas para testar a tática militar nova, para testar novos armamentos, para testar novos sei lá o quê. Tudo bem? Foi um grande campo de experimentos do eixo para o conflito que iria vir, que todo mundo sabia que iria vir. Além disso, em 1931, a gente tem a invasão do Japão à Manchúria, que é a região norte da China, rica em matéria-prima, tudo bem? Essa invasão causa uma grande rivalidade com os Estados Unidos, que estava vendo o avanço japonês com maus olhos. A gente tem a anexação da Áustria e dos Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, pela Alemanha. Essas regiões, especificamente, eram muito ricas em matéria-prima e, principalmente, tinha uma indústria muito boa, uma indústria muito bem desenvolvida, que ia ser convertida para a indústria de guerra. Tá, então vamos lá. Guerra Civil Espanhola. Itália e Alemanha foram lá, ajudaram Franco, testaram nova coisa. O Japão invadiu a Manchúria. A Alemanha anexou a Áustria e a República Tcheca, Tchecoslováquia, desculpa. E ninguém fez nada, cara. Inglaterra e França fizeram vista grossa, fizeram a famosa Cátia cega, que é como a gente chama essas coisas aqui onde eu moro. Enfim. Por que ninguém fez nada? Essa era a chamada política do apaziguamento. França, Inglaterra, Estados Unidos e demais potências europeias, vencedoras da Primeira Guerra Mundial,
não queriam uma nova guerra, queriam evitar isso a todos os custos, com trauma da Primeira Guerra, trauma de tudo que ela foi, tudo que ela representou. Além disso, elas consideravam o comunismo uma ameaça muito maior do que o fascismo e o nazismo. Então, fascismo e nazismo, olha, finge que eu não estou vendo. Agora, comunismo e Stalin, ó, estou de olho. Então, eles concentraram toda a força diplomática que eles tinham para a União Soviética e meio que negligenciaram os estados da Itália e da Alemanha. Deu bosta. Por fim, o grande evento que ceifa realmente o destino da Europa e mergulha ela na Segunda Guerra Mundial é o acordo Ribbentrop-Molotov, gente, celebrado entre a Alemanha e a União Soviética, que era o famoso Pacto de Não Agressão. Se a Alemanha não atacasse a União Soviética não ia atacar a Alemanha. E desse modo, a Alemanha ia poder se focar em um único fronte de guerra, que era só o Ocidente, ou seja, só a parte da França, da Itália não, França, da Holanda, da Bélgica, da Inglaterra e etc. Não tinha que se preocupar com o Oriente. E aí começa a guerra, gente. Em 1939, ela vai até 1945. Tem duas datas de término, uma no Ocidente e a outra no Oriente, mas enfim, a gente vai daqui a pouquinho ver isso daí. A Segunda Guerra Mundial é dividida em 3 fases. A primeira chama Avanços do Eixo, a segunda chama Equilíbrio das Forças e a terceira chama Vitória dos Aliados. Essa terminologia não é consenso entre os historiadores, tem historiador que coloca com outro nome, mas grosso modo, por mais que tenham outros nomes, elas representam a mesma coisa. A primeira fase, que vai de 39 até 41, é quando o eixo está varrendo toda a Europa. Invade a França, anexa a França, divide ela em duas, invade a Holanda, invade a Bélgica e quase ganha da Inglaterra. Sitia a ilha, começa aquela batalha pela Inglaterra, então bombardeia todo dia, Londres vai pro caralho, paranoia, piriri, pororó. Além disso, a gente tem, durante essa fase, a primeira fase, a invasão da África, lembrando que o norte da África era dominado majoritariamente pela França e pelo Reino Unido, então o Egito era da Inglaterra, a Argélia era da França, eram colônias muito importantes, e a Alemanha e a Itália, ao invadirem o norte da África, estavam tentando separar as metrópoles das suas colônias, tudo bem? Então é nesse cenário que a gente tem o Afrika Korps, força alemã que foi lutar no norte da África, que tentou dominar a Argélia, dominou por um tempo, que tentou dominar o Egito, principalmente o Canal de Suez, muito importante. E, depois de um tempo, a Alemanha, ela quebra esse pacto com a União Soviética e invade ela. E, no comecinho, deu certo, viu, gente? A União Soviética apanhou bastante, muita gente estava morrendo. Só que aí vem a segunda fase, que é o equilíbrio das forças. Então, se no primeiro momento o eixo estava ganhando, agora vão ser os aliados. Gente, recapitulando só, que é pressuposto e tal, mas que é importante. Eixo, vamos lá. Alemanha, Itália, Japão. Depois entrou mais gente. Hungria, por exemplo. Mas, grosso modo, só esses 3. Aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos. Depois entrou mais gente. Como o Brasil. Mas, grosso modo, só esses 3. Tudo bem? Então, se no primeiro momento a gente tinha uma maior força do eixo, agora os aliados e o eixo vão estar em igualdade. Essa fase vai de 41 até 43. O que faz isso mudar? Primeira coisa, o Japão comete a cagada terrível, tática de invadir Pearl Harbor, de bombardear Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos, que estava na dele até então, entra na guerra, já estava planejando entrar, só que isso adiantou em muito a entrada deles. E talvez, se os Estados Unidos não tivessem entrado nesse momento, sabe-se lá Deus o que iria acontecer. E a Alemanha, que estava batendo na União Soviética, agora é o contrário, irmão. A gente tem uma grande virada na guerra chamada Stalingrado, que morreu mais de 1,5 milhão de pessoas, sei lá quantas, uma cacetada de uma batalha. É nessa batalha que o exército da Alemanha começa a recuar dentro da União Soviética. Então agora a gente tem uma superpotência que entrou na guerra, novíssima, e a União Soviética, que estava apanhando, agora está batendo. Essa é a grande virada da guerra. E aí a gente tem a terceira fase, que é a vitória dos aliados, vai de 43 até 45. Primeira coisa, Afrika Korps vai pro caralho, o povo é expulso da África. Os soviéticos avançam mais ainda, e a gente tem o dia D, que é o desembarque dos aliados na Normandia, região da França, para tirar ela da ocupação nazista. Tá bom? Então,
Nesse cenário, a gente tem 2 frontes de guerra, um vindo da União Soviética, lá do Oriente, outro vindo dos aliados, lá da França, e fazem um sanduíche de nazista, tudo bem? A Alemanha apanha para caralho, se rende. Depois de um tempo da rendição da Alemanha, uns 2 meses, a gente tem um bombardeio atômico no Japão, Hiroshima e Nagasaki são atacadas, e a entrada do Exército Vermelho na Guerra do Japão. Aí o Japão se rende, tá bom? Então, só para vocês se situarem, para lembrar, olha só quem votou um mapa, esse mapa que a gente tanto já viu. Gente, vamos lá então. Em preto é o eixo, ó. O eixo vai invadir a França agora. Ó, invadiu a França, invadiu a França. Vai tentar atacar a Inglaterra, não conseguiu. Ó o Africa Corps aqui, ó, Africa Corps descendo a porrada. Beleza, então. Vou invadir a União Soviética. Ó, tô invadindo a União Soviética. Tô invadindo a União Soviética. Agora vai acontecer Stalingrado. Ó como eles começam a recuar agora. Olha como eles começam a recuar. Estão tentando ir para o Cáucaso para conseguir petróleo, mas não vão conseguir. Vão começar a recuar. A Africa Corps está quase indo para o caralho. Ó, agora daqui a pouco o dia D. Ó, presta atenção na França. Presta atenção na França. Ó, ficou azulzinho aqui. Dia D começou. Olha ele, olha os aliados vindo. Ó, agora a União Soviética está desse lado, aliados estão desse. Olha o sanduíche de nazista, olha o sanduíche de nazista, tomaram no cu. A China, que estava sob o domínio do Japão, vai começar a se fuder. Ó, acabou a guerra. Olha só que lindo. É isso, gente. Só para vocês. Eu já mostrei esse mapa 1 milhão de vezes. Ok. Vamos lá. Edu, Oi, pode falar. O Hugo pediu para voltar o slide, por favor. O slide anterior. Esse aqui? O Hugo pediu para voltar no slide anterior. Isso. Esse, beleza. Esse aí. Alguém me avisa só quando for para passar. Peraí que enquanto isso eu vou baixar meu celular rapidinho. Que eu vou precisar dele depois. Ele falou que era eu vou te esse passar mesmo. o slide e aí você copia, porque aí pelo menos o Edu não perde o tempo para explicar. Peraí, eu vou te passar. Eu tô falando porque eu vou passar para ele. Ah, tá. Mas eu vou passar o slide mesmo assim e acho que é melhor. Dá para continuar? Eu não sei, eu não entendi. Pode. Ele falou que já. Beleza, fechou. Pode sim. Fechou. Consequências da guerra, gente, da Segunda Guerra. Primeiro, Holocausto, nem preciso falar. 6 milhões de judeus só em campos de concentração, campos de extermínio e tudo mais. Segunda coisa, esse Holocausto criou um puta de um trauma no mundo. Foi uma puta de uma atrocidade, uma coisa nunca antes vista. Então a gente tem a criação da ONU, Organizações das Nações Unidas, para tentar deixar o mundo um lugar um pouquinho menos merda, um pouquinho menos, terrível. Em menos de 40 anos, 2 guerras mundiais, um puta de um genocídio, tá? Terceira coisa, a gente tem o primeiro e único bombardeio atômico da história, tá bom? Hiroshima e Nagasaki. Aí as potências crescem no olho, ficam, caralho, essa arma que os Estados Unidos têm aí, foda, hein? E aí outras potências vão querer essa mesma arma. Então, Inglaterra vai tentar desenvolver uma bombinha, a França vai tentar, a Índia vai tentar e, principalmente, a União Soviética vai tentar. Por causa dessa corrida armamentícia que a gente tem o início da Guerra Fria, daqui a pouco a gente vê isso, e também, por consequência da Segunda Guerra, a gente tem os movimentos de descolonização no mundo. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes isso. Gente, alguma dúvida? Vamos correndo aí. Eita, deixa eu ver as mensagens. Edu, você não vai falar sobre a Primavera dos Povos? Sei que pela ordem cronológica já passou, mas sei lá, né? Léo, eu falei na revisão do primeiro semestre. É por isso que eu não coloquei nesse. A gente começou esse imperialismo, que foi onde eu acabei no segundo semestre. Ah, beleza. Nenhuma dúvida, gente? Senão a gente pode ir para exercício sim, que eu separei para vocês. Aí, vamos lá. Beleza. Ó, todo mundo tem acesso, né? Peraí que eu vou mandar o link, que eu sempre esqueço de mandar. Acho que o primeiro é teste. Esse é o primeiro teste. Enem, gente, 2018. 3 minutinhos, tá? Então, agora, 5:03 eu corrijo com vocês. É bem de boa essa questão, é interpretativa. Lembrando que o Enem PPL, por mais que não seja o Enem que tipo, a gente faz e tal, o banco de exercícios é o mesmo, tá? Então, a única coisa que não fez essa questão cair no nosso Enem foi sorte, tá? Só situar. Podem mandar coisa no chat, tá bom?
Essa questão nem é tão boa para revisar conceito assim, mas eu acho legal trazer umas questões do Enem para treinar essa interpretaçãozinha e tal, porque é uma prova bem diferente da FUVEST, da Unesp, e por mais que não seja uma questão que vai revisar o que a gente aprendeu, cara, sei lá, eu acho bom trazer Enem às vezes. Acho bom mesmo. Eu lembro que eu já errei essa questão já. Quê? Desculpa, boiei Eu lembro completamente. que eu já errei essa questão já. Então agora já vem a explicação. Nossa, gente, tô com uma tosse, mas graças a Deus é alergia, que eu tô tomando remédio, tá melhorando. Nossa, esses tempos que a gente tá vendo, dá um espirro, uma tosse já torta, já fica, eita porra. Bem que não tinha chance nenhuma de eu pegar, mas enfim. Bora, gente, vamos lá então. Enem 2018, PPL, pessoas privadas de liberdade. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos dos desertos norte-africanos na Birmânia e nas Filipinas tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes quanto os nomes das batalhas do Ártico e no Cáucaso, na Normandia, em Stalingrado, em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Olha de quem é essa frase, gente. Nunca canso de falar desse cara, o quanto que eu pago o pau para ele. Eric Hobsbawm. Já falei 1 milhão de vezes da obra dele. Enfim, nosso curso é baseado nele. Mas vamos lá. Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Grande Guerra, 39-45, foi interpretado no texto como uma aula de geografia. Por quê? Alternativa A. Teve-se ciência de lugares outrora ignorados. Uma questão boa, uma alternativa boa. Mas ainda tem 4 para a gente ver. Então, ó, vamos deixar essa separadinha por enquanto. Vamos lá. B. Foram modificadas fronteiras e relações interestatais. Foram, realmente. Se teve o surgimento de novos países, sim, e etc. Alguns outros perderam território, outros ganharam, mas não é por isso que esses lugares se tornaram conhecidos, de jeito maneira. Vamos ser razoáveis aqui. Sabe, você mudar uma fronteira de um lugar ou de outro, anexar uma região, não vai fazer ele ser mundialmente famoso. Não é o caso aqui. C. Utilizar em mapas estratégicos os exércitos nela envolvidos. Tudo bem, então. Vamos concordar que tem que ter um conhecimento tático do exército, mas, ó, vamos voltar para o texto. Os leitores de jornais e rádio-ouvintes que começaram a conhecer esses lugares. O que tem a ver com o militar, irmão? O militar tá vendo o mapinha lá, mas quem que o texto está falando que conheceu foi esse povinho aqui. Tudo bem, então? Então, esses mapas estratégicos e tal não eram acessíveis para o povo leigo. Então, essa também está fora. Tratou-se de um acontecimento que afetou a economia global. Porra, top, hein? A crise de 29 também afetou. Por causa da crise de 29, alguém aí sabe a capital, sei lá, de Madagascar? Não. Tudo bem? Não foi isso, não foi só isso que fez esse troço. E tornou o continente europeu o centro das relações internacionais. Aí emocionou, gente.
A gente está vendo desde a Primeira Guerra Mundial que o centro das relações internacionais saiu da Europa e foi para as Américas, mais especificamente para o norte, mais especificamente para os Estados Unidos. Então, não, definitivamente não. Alternativa correta, a nossa A. Tá bom, então? Alguma dúvida? Senão nós toca o barco. Não. De boa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos continuar. Então agora a gente vai entrar na Guerra Fria, tudo bem? Gente, de novo, não dá, cara. Não dá pra falar de guerra da Coreia, do Afeganistão, Vietnã, da puta que pariu. Não dá pra falar de tudo. A gente teve muito tempo pra justamente passar esses assuntos bem. Agora eu vou dar uma revisada. Vai ser contexto geral da Guerra Fria, tá bom então? E no finalzinho da aula, a gente vai ver a cronologia dela, para deixar lapidado na cabeça, ó, bonitinho para vocês. Guerra Fria, características gerais. Vocês precisam saber que todo mundo sabe, na realidade, quando a gente pensa. Primeira coisa, bipolarização do mundo. Segunda Guerra Mundial termina e a gente tem a projeção de duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um desses dois lugares com ideologias econômicas, políticas e sociais completamente diferentes. De um lado, o capitalismo liberal, de outro lado, o socialismo. E essas duas potências vão brigar para conseguir adeptos à sua teoria. Então, a União Soviética vai influenciar muito no leste europeu, Hungria, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia e etc., alguns países da África, alguns países da Ásia, e os Estados Unidos com um quintalzinho dele de sempre, dito nós, aqui. Então, essas duas visões eram vistas como inconciliáveis, pelo menos inicialmente. Isso vai mudar ao longo da Guerra Fria, mas inicialmente era assim. Pertence a um, não pertence ao outro, tem relação com um, não tem relação com o outro. É assim que funcionava. Depois do fim da Segunda Guerra, a gente tem também o primeiro bombardeio nuclear do mundo, o único também que aconteceu, pelo menos contra um alvo civil, né? E junto com isso, você tem o primeiro vislumbre esta, não é só ele. O que foi? O que aconteceu? Nossa, eu pensava... travou. Ah, tá. Travou. Eu pensava que era só eu. Você deu Aqui, uma gente. travada. Mas agora Pera você lá. voltou. Agora tá normal? Onde que travou? Tá ótimo. Travou Tá tudo, fal- tinha travado tudo. Você falou Não, do mas onde que deslumbre. travou? Tipo, na parte que travou. Parte de deslumbre. Foi o primeiro vislumbre do mundo da bomba atômica. Exato. Tudo bem, então? Isso, beleza. Deixa eu lembrar que eu falei agora. E só que só os Estados Unidos tinham essa bombinha até então, gente, tá bom? Então era uma coisa restrita. Isso vem mudar em 49, quando a União Soviética faz seu primeiro teste nuclear. E aí vai ser uma puta de uma competição para ver quem que tem a pica maior. Aí um faz bomba termonuclear, a outra faz de hidrogênio, um faz um tanque, a outra faz um tanque 3 vezes maior, avião supersônico, piriri pororó. Essa é a corrida armamentista. A gente teve também, aliada, juntinha com a corrida armamentista, a corrida tecnológica. Então, para ver quem faz o melhor computador, quem que lança o primeiro homem para o espaço, e esse tipo de coisa que a gente sabe que aconteceu na Guerra Fria. Disputa por esferas de influência, que está ligado com tudo isso. Você tem duas grandes superpotências competindo para ver quem vai ser a grande líder do mundo, e é óbvio que elas vão tentar puxar para isso para o lado dela, irmão. Então, União Soviética vai pagar a Revolução Socialista, Estados Unidos vai pagar a ditadura, militares, igual a gente, e etc. Que é uma grande frase que resume toda a Guerra Fria: paz impossível, guerra improvável. Por quê? Paz impossível. Estados Unidos e União Soviética eram antagônicos, eram inimigos, com ideologias diferentes que não eram, sei lá, intercambiáveis. Não ia ter paz. Eles sempre seriam inimigos. Mas a guerra, por outro lado, a guerra direta, de porrada, de arma e tal, também era praticamente impossível. Porque os dois países tinham muito a perder. Se os Estados Unidos entrassem em guerra com a União Soviética, o mundo ia acabar, irmão. Não ia sobrar a União Soviética, não ia sobrar os Estados Unidos, ia sobrar uma cratera no chão, onde um dia foi esses dois países. Tudo bem? Isso quer dizer
que não vai ter treta na Guerra Fria? O caralho, teve muita treta, que igual a gente vai ver agora. Recapitulando, rapidinho, não tem tempo de ver tudo isso. Revolução Chinesa, 49, Mao Tse-tung assume o poder da China, instaura a República Popular da China, aí tem Revolução Cultural, piriri pororó, a China vira comunista, inicialmente aliada à União Soviética, mas depois de algumas divergências ideológicas, ela acaba se afastando. A gente tem também a Revolução Cubana, aqui, pertinho, nossos vizinhos. Fidel Castro vai lá, assume o poder. Inicialmente, a Revolução Cubana não era de caráter socialista, era de caráter nacionalista, mas ela se converte, ela vira comunista e vira uma grande aliada da União Soviética. É em Cuba que vai acontecer o maior evento da Guerra Fria, o dia em que o mundo ficou mais próximo de acabar, a crise dos mísseis. Tudo bem? A gente tem a Guerra das Coreias, guerra clássica, de conflito clássico de Guerra Fria, tudo bem? Então, norte comunista, sustentado pela União Soviética, sul capitalista, sustentado pelos Estados Unidos, uma guerra de interesses entre as duas superpotências. Gente, o bagulho é o seguinte, a União Soviética e os Estados Unidos não podiam entrar em guerra diretamente, porque se eles entrassem, eles iam acabar com o mundo. Então, meio que eles usavam fantoches para representar seus interesses. E aí a gente teve a Guerra das Coreias, que eram para ver quem que ia dominar, qual ideologia ia predominar na Península Coreana. A mesma coisa para o Vietnã. Tudo bem? Então, a Guerra do Vietnã foi exatamente a mesma coisa. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Norte comunista, Sul capitalista, aquela história que a gente já sabe, mesma coisinha. Crise dos mísseis, acabei de falar. E, por fim, a gente tem a Guerra do Afeganistão. Tudo isso, jogo, por mais que todas essas guerras, por mais que tivessem acontecido em lugares diferentes, em contextos diferentes, com culturas diferentes, ainda tinham em comum a influência das grandes superpotências, tá? O controle da União Soviética e dos Estados Unidos para tentar conseguir alguma vantagem nesses lugares, ok? Acabamos a Guerra Fria. Foi mais rápido que eu pensei. Mas, enfim. Gente, vamos então para o nosso... Aqui. Para o nosso... Como é que chama isso aqui? Para a nossa linha do tempo. Vamos lá, então. Deixei de falar muita coisa para vocês. Então, agora, vamos recapitular. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, fiquem tranquilos, pelo amor de Deus. 45. Estados Unidos cria sua primeira bomba atômica e joga na cabeça dos japoneses. Tem fim a Segunda Guerra Mundial. Em 47, a Alemanha é dividida em dois lugares, tá? Principalmente Berlim. Alemanha Oriental, comunista, ocidental, capitalista. Isso eu sei que todo mundo já viu, que foi a nossa última aula, tudo bem? No mesmo ano, em 47, a gente tem o Plano de Auxílio Econômico dos Estados Unidos para a Europa, Plano Marshall, tudo bem? Então, em oposição ao Plano Marshall, cadê o outro? Meu Deus do céu, cadê? Não tá aqui? Eu vou ficar muito triste. Pacto de Varsóvia, gente, não tá aqui. Nossa, agora eu fiquei pasmo, mas enfim. Em oposição ao Plano Marshall, a União Soviética também lança o seu plano de ajuda econômica, tudo bem? Então, isso é uma característica da Guerra Fria. Estados Unidos faz uma coisa, a União Soviética faz exatamente a mesma coisa, só que pro lado dela. Então, os Estados Unidos faz o Plano Marshall de ajuda econômica para a Europa, a União Soviética também vai fazer para o leste da Europa. 49, a União Soviética faz sua primeira bomba atômica, igual eu tinha falado para vocês. Em 49, o Partido Comunista chega ao poder na China, cria a República Popular da China. Em 50, é criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar entre o bloco capitalista. Os Estados Unidos fez isso. O que a União Soviética vai fazer? Em 55, vai criar o Pacto de Varsóvia, que é a OTAN ao contrário, tudo bem? Então, o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar entre o povo da União Soviética. Aí a gente tem agora, vamos lá, corrida espacial, super importante. 57, primeiro satélite em órbita, Sputnik. 59, início da Guerra do Vietnã. 61, invasão da Baía dos Porcos. Cuba tinha acabado de se tornar comunista. Estados Unidos tenta recuperar o controle de lá. 62, Muro de Berlim é construído. Olha só, tem a divisão definitiva das Alemanhas. 63, Guerra do Afeganistão. 69, os Estados Unidos chegam à Lua, tem o fim da corrida espacial, os Estados Unidos ganhou e tudo mais. 79, o Reagan é eleito, aí tem os aninhos finais, teve um monte de coisa que aconteceu nesse período, piriri pororó, e etc. Nesses últimos anos... Oh, meu Deus do céu, cadê? Abaixa esse troço. A gente odeia esse tecno burro, peraí. Bom, agora foi finalzinho.
Em 85, Gorbachev assume o poder da União Soviética, assume o controle do lugar, tenta instaurar algumas medidas econômicas, lembrando que já tinham havido algumas tentativas de abertura pelo Khrushchev, errado, voltaram atrás e tudo mais. Isso, pelo Brezhnev, isso, falei certinho, eu confundo eles às vezes. Gorbachev faz uma grande estruturação dentro da União Soviética, Glasnost, Perestroika, puta que pariu, é difícil falar essa porra, Glasnost e Perestroika, tá bom? Então, uma econômica, outra política. Em 89, desculpa, queda do Muro de Berlim. 91, dissolução da União Soviética por problemas internos, atritos, tretas, que a gente já viu tudo isso, e isso todo mundo já viu, que eu tô ligado. Foda, bastante coisa. Como eu disse, tudo isso aqui a gente viu em 6 aulas. É foda fazer uma revisão disso tão abruptamente. Mas assim, gente, tem algum bagulho aqui que é alienígena pra vocês? Que vocês, caralho, nunca ouvi falar disso? Manda no chat agora. Se não, qualquer coisa, nós continuamos aqui. Eu não lembrava, eu não lembrava não, né? Você já tinha explicado acho que foi a última aula de matéria nova esses planos aí da Rússia. Eu nunca tinha estudado isso. Eu deixei por final, cara, porque é o que faz mais. É foda, gente, é que Guerra Fria é um bagulho puta desorganizado. Porque não tem. Se você der em ordem cronológica, tu não entende nada. Se você não der em ordem cronológica, fica uma bagunça. Você tem que achar um meio termo. Porque assim, olha só, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês de novo. Olha, é o seguinte. A OTAN é criada em 1950. Pacto de Varsóvia só em 55. Aqui no meio começa a Guerra das Coreias. Então vocês imaginem se eu desse em sequência para vocês. Em 50 eu falo da OTAN, tudo bem? Então acho que é 49 na real. Em 49 a OTAN é criada. Aí eu falo da Guerra das Coreias nesse meio tempo. Aí só em 55 eu falo, olha só gente, lembra da OTAN? Então agora tem o Pacto de Varsóvia. Fica muito bagunçado. Fica muito desalinhado. Guerra Fria é foda. Essas animaçõezinhas, esses desenhos são bons para vocês se situarem, tudo bem? Para vocês saberem o que aconteceu em sequencinha. Porque senão fica muito foda, é muito disperso, é muita coisa. Lembrando, gente, que nesse meio tempo aqui, é porque não dá para colocar tudo, mas nesse meio tempo aqui, teve descolonização da Índia, da Argélia, da África do Sul, tudo bem? Do Vietnã, tudo bem que o Vietnã tá aí e tal. Um monte de coisa aconteceu. Guerra Fria foi gigantesca. Tem algum negócio aí que vocês nunca ouviram falar, que você, porra, não sei que caralho que é isso. Tem algum bagulho? Senão a gente vai para exercício. Ó, última chance, hein? Dou-lhe uma, duas. Ok, vamos lá, gente. Separei da FUVEST, hein? De 2018, para vocês verem que é um tema que às vezes aparece e tal. Coloquei da FUVEST porque, cara, eu acho que eu não tinha colocado nenhum da FUVEST até agora. Mesma coisa, não é uma questão que a gente vai revisar tanta coisa assim. Vai revisar, mas não é tanto. Mas eu achei interessante, tá? É uma questão legal até, sei lá. Acho bem excêntrica. 5 minutinhos, porque não é uma questão tão grande assim, de verdade. Ah, para quem quiser, para quem já respondeu nesse meio tempo, peraí. Escutem uma música maravilhosa. Para quem quiser aí, fiquem à vontade, essa música é linda. Peraí, errei, isso aqui é da minha prova. Ah, gente, eu vou traduzindo aqui por enquanto, tá bom? Quem quiser. O verso não traduziu. Um saco isso. Isso aqui é bem de boinha e tal, não é uma letra complicada. Mas enfim.
Cassiane, eu vou te mandar. Ô Edu, manda no chat o exercício. Oi? Manda, eu tinha mandado o link do Drive. Peraí, mando de novo. Aqui, ó. Tá aberto aqui. Vamos de novo. Imagina, imagina. Acho que a B é meio estranha, né? Ele falar isso, porque de que maneira que alunos representação política os conflitos internacionais dos anos de 1960. É basicamente a mesma coisa. Sabe o que é o foda, cara? Cada vestibular... O foda é que a FUVEST, ela não divulga a correção oficial, né? Então, meio que tem que ir por voz da nossa cabeça. A etapa fala uma coisa dessa questão, o ângulo fala outra. Eu fiz um compilado aí, vi o que eu achei que ia ser legal falar, e eu vou falar aqui, viu, gente? Mas é uma questão bem aberta. FUVEST é foda, não tem objetividade nenhuma, eles não passam. Eles querem que você responda do jeito deles. Qual que é o jeito deles? Ninguém sabe, irmão. Mas, enfim. Vou até dar uma lida aqui de novo. Nossa resposta porque era foda, embaçado. Era bastante coisa, né? É legal que eu posso falar que os Estados Unidos, eles... Não vou falar que isso é legal, mas assim, eles só fizeram isso por conta da corrida espacial, né? Então, um depende do outro, né? Essa tensão política internacional entre a União Soviética e os Estados Unidos dependeram, né? Ah, Quer dizer, sim. Não, sem é, dúvida nenhuma. O orçamento da NASA hoje em dia, comparado ao que era nessa época, é uma piada. Sim, era para ver quem realmente era, quem era o fodão do negócio. Não que fosse, não que tenha sido uma missão inútil, porque não foi, definitivamente. Mas assim, você não viu muitas outras missões voltando para a Lua lá. Não, caro pra cacete lá, difícil pra caralho, pode dar problema. É complicado. Bora lá, gente. Ô, que saco, entra no lugar sempre no lugar errado. Vamos lá. FUVEST 2018. Leia os textos em seguida, atenda ao que se pede. Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. Olha, até rimou, que top. O que posso dizer sobre esses últimos minutos? Toda a minha vida parece ser condensada neste momento único e belo.
Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Quem falou isso foi Yuri Gagarin, gente, o primeiro homem a ir para o espaço. E ele era russo. Eu acho que era russo, soviético. Aí a gente tem a música do David Bowie, que eu não vou cantar porque não sei cantar. Ground Control, traduzindo. Controle de solo, caralho, dicção tá foda hoje, hein? Controle de solo para o Major Tom. Seu circuito está morto, tem algo errado. Você pode me ouvir, Major Tom? Você pode? Aqui estou eu, flutuando na minha lata de alumínio, bem longe acima da Lua. O planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. Essa música é muito foda, gente, de verdade. Tem um vídeo de um astronauta cantando essa música na estação espacial. É muito legal, de verdade, é sério. Do nosso eterno, amado, falecido, acho que em 2000, não sei, eu fiquei muito triste quando ele morreu, David Bowie. Indique o que a conquista de cada um dos autores se refere e seu significado simbólico no contexto internacional da época. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente sempre faz em questão dissertativa. Vamos ver o que temos que fazer. Primeira coisa, vamos ver o comando. Indique. Indique é explicar? Não. Indique é detalhar? Não. Então você vai citar. Você vai, aqui. Pronto. Vamos lá então. Gente, olhem as datas. 1961, 1900. Obviamente vocês não precisariam saber das datas, mas só para passar aqui para vocês. 69. Igual eu falei para vocês, gente, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço, tudo bem então? E voltar com vida. Na verdade, acho que foi o primeiro que eles tentaram, ele voltou vivo. Mas enfim. Cosmonauta russo, na primeira missão tripulada da história. Essa foi a primeira vez que o homem foi para o espaço. Tudo bem, então essa é a importância dessa. Então, primeira coisa, vamos lá. Indica a conquista de cada um dos autores. Yuri Gagarin. Primeiro vamos fazer aqui sistemático. Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço. E o do David Bowie, gente, 1969. Aqui, Aqui estou eu, flutuando na minha lata de alumínio, bem longe acima da Lua. Gente, é 69. Chegada do homem à Lua. Então, em 69, aqui do Bowie, tem chegada do homem à Lua. O significado simbólico no contexto internacional da época é que era Guerra Fria, gente. Guerra Fria, que envolve corrida tecnológica. Então, tudo isso, a corrida espacial, foi um símbolo. Tudo bem? Então, um grande símbolo da Guerra Fria, um símbolo de poder, de desenvolvimento. Onde a supremacia... Como é que chama o homem que foi para a Lua? Não lembro mais o nome. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, e o terceiro que eu sempre esqueço, que ninguém lembra. Pera lá. O cara que tá fumando. Na verdade, o diretor do Odisseia no Espaço. Tá, beleza? Ai, meu Deus do céu. Aqui pra você. Stanley Kubrick, tá bom? Então... Gente, o homem foi pra Lua, tá bom? Não vamos entrar nessa discussão de novo, não, que a gente já gastou muito tempo nela na última vez. O símbolo de poder, desenvolvimento onde a supremacia de uma potência no setor aeroespacial também implicava nos demais. Ok, gente? Então, só vamos estruturar um pouquinho mais essa resposta rapidinho. Indica a conquista de cada um dos autores. Então, a conquista referida pelo trecho da fala de Gagarin, coloquem Yuri Gagarin no dia da prova, é a chegada, não. Uma palavra que está aqui. É o sucesso da primeira missão tripulada por um humano ao espaço. Em relação à música de Bowie, ela se refere à chegada do homem à Lua. O autor se refere? Sim. O simbolismo desses fatos gira em torno da Guerra Fria.
onde... Aí, vamos lá. Onde a corrida espacial foi usada como símbolo de poder e de desenvolvimento, onde a supremacia de uma potência do setor espacial também implicava nos demais. Pronto. Pontinho aqui para vocês. Vamos lá para B, gente. B. Explique de maneira que cada um dos textos representa a tensão política e os conflitos internacionais dos anos 60. Agora, vamos ter que detalhar. Tudo bem? Gente, é inacreditável como cada correção coloca uma coisinha aqui. Mas vamos lá. Eu vou seguir pelo do ângulo. Tudo bem? Então, porque eu acho que é o melhor até agora. É o que mais está pé no chão e tudo mais. O do etapa deu uma puta de uma viajada. Aí, sei lá, eu tenho medo. Mas, enfim. Da União Soviética, gente. Do Yuri Gagarin. O que ele significa? Significa empolgação. Tudo bem? Empolgação. Ó, principalmente preste atenção nessa fala. Ó, tudo que eu fiz foi para isso, tudo bem? Então, ele está falando da primazia, da superioridade da União Soviética, tudo bem? Aqui a gente tem o nacionalismo exacerbado, aquela ideia da melhor opção dentro das superpotências, ok? Agora, olhem como o tom do discurso do Gagarin é animado, ele é feliz, toda a minha vida parece se condensar nesse momento, único e belo, tudo que eu vi foi para isso. Olha como é um alto astral. E o do David Bowie, irmão, é um Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Tipo, cara, planeta Terra é azul e não tem nada que eu possa fazer. Essa música é muito para baixo, cara. Aqui estou eu flutuando na minha latinha de alumínio pelo espaço sideral. Aqui se refere a corrida espacial, se refere à conquista da Lua não, da chegada do homem à Lua, mas é num tom mais triste mesmo, não é triste que eles usam, é uma palavra melhor. Estranhamento, um tom de estranhamento aqui na correção. É melancólico, muito boa, foi boa. Então, se alguém tiver mais sinônimo aí, melancólico. Em que ele até questiona, se você dá para induzir isso pela letra da música, mano, que porra que a gente tá fazendo na Lua? Planet Earth is blue and there's nothing I can do. O planeta Terra azul não tem porra nenhuma que eu possa fazer. Sabe? Que se foda esse planeta Terra azul, sabe? Essa é meio que a ideia. Então, questiona a utilidade e a razão da corrida espacial, da própria missão da Lua. Não, missão da Lua é foda. Questiona a própria corrida espacial. Aí vem a brisa, gente. Aí vem a brisa da correção da etapa. A correção da etapa, não tá na do ângulo, mas a correção da etapa, também coloca esse finalzinho do Planet Earth is Blue como, cara, é foda. Também coloca esse finalzinho como se fosse um questionamento da própria sociedade daquela época, que estava perdida. Tudo bem? Então, dentre seus próprios sentimentos, era um mundo muito novo, ninguém sabia o que ia acontecer e estava todo mundo despirocadaço. Gente, não vou falar que tá errado, porque ninguém sabe e tal, são professores que organizaram esses gabaritos e tal, mas assim, brisado, cara. Brisado demais. Isso daqui é safe. Isso aqui é safe zone, é zona de conforto, tá? Isso aqui é o objetivo. Eu preferiria essa resposta, porque a outra é muito, muito noinha, muito paz e amor, piscelove, e às vezes dá merda, tá? Vamos aqui na objetividade, tá bom? Então, não é uma resposta incorreta, mas aqui eu tô preferindo as mais bonitinhas. Aí, gente, olha só, explique, tá bom? Então, explicar, vocês iam ter que colocar um textinho um pouquinho melhor. Não vou fazer aqui por questão de tempo, mas assim, não ia, obviamente, colocar só 2 linhas e tal para cada um, você tinha que ter colocado mais. Então, se fala da superioridade da União Soviética, de como eles investiram no programa espacial, como eles pesquisaram tecnologia, colocaram dinheiro do Estado, usaram a tecnologia, a corrida espacial como propaganda política, então, com o Sputnik, com as missões espaciais e tudo mais. E aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa, fala também de tudo isso, fala da conquista do espaço, da chegada do homem à Lua e tal, e aí vai para a análise do Bowie. Fala da música em si, porque lembra, ó,
Explique de que maneira cada um dos textos representa tensão política. Tensão política é Guerra Fria. Conflito internacional tá aí, corrida armamentícia, espacial, essas porra toda. Tudo bem? Tua questão ia ter que abordar a Guerra Fria, o que cada um dos textos diz, e a diferença principalmente do tom. Um é mais empolgado, o outro é mais cabisbaixo, tá? Não é uma questão fácil, de jeito nenhum, essa questão é difícil, mas, de novo, estamos aqui para fazer questão difícil mesmo, tá bom? Alguma última dúvida? Antes da gente partir? Ô, Jesus. A Isa falou, é importante lembrar que Blue pode significar tristeza. Puta, não tinha pensado, é verdade, mano. Caralho, é verdade, o Blue em inglês pode ser triste. Não tinha pensado nisso, não. Porra, boa, Isa, de verdade. É só lembrar de divertidamente. Pô, gente, eu acho que é uma resposta possível, viu, de verdade. Colocar isso daí, na moral. A Georgia falou, foi mais ou menos nessa época que teve a explosão hippie, né? Sim, nos 60, nos 70, Woodstock, que é o evento que eu daria até a alma para estar lá, mas enfim, é bem nessa época, Georgia, tá certinho, ok? Inclusive, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ah, não, não vai ver, não. Não vai. Mas a gente viu nas outras aulas. Caralho, do Blue me pegou agora mesmo, eu não tinha pensado nisso, não. Faz sentidaço. O Boi era foda, né, gente? Ai, que desgraçado. Eu gosto muito dele, sou suspeito. Vamos então, gente. Última parte da aula. Descolonização. Ó, 2 slides, a gente vai fazer outra questão, tá? Descolonização afroasiática. Gente, por mais que a Primeira Guerra Mundial seja conhecida como a guerra que fragmentou grandes impérios, então o Império Turco-Otomano deixou de existir, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e tal, você ainda tinha grandes potências imperialistas no mundo. Inglaterra, França, por exemplo. É durante o fim da Segunda Guerra Mundial e o percorrer da Guerra Fria que a gente tem grande parte dos movimentos de descolonização desses territórios. Então, durante esse período em que, por exemplo, a gente vai ter a briga pela descolonização da Índia, que era britânica, da Argélia, que era francesa, do Congo, que era belga, e etc. Tudo bem? Então, a gente tem a quebra dessas grandes superpotências. Por quê? Por que especificamente? Quase tudo está ligado à Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu dei ela com tanto foco para vocês. Primeira coisa, Segunda Guerra Mundial acaba, o mito do homem branco cai. Sabe aquela ideia do homem branco ser superior e tudo mais? Só que no campo de batalha, irmão, você tem branco e negro lutando lado a lado, você tem negro e asiático e sei lá o que, todo mundo lutando por uma causa só. E essas pessoas se ajudam, essas pessoas se salvam, elas se condolecem. Então essa superioridade, ela cai em xeque, ela cai em prova. Ó. Aqui eu deixei a imagem para vocês de uma divisão de negros que lutou na Segunda Guerra. Isso entra em questionamento, porque como assim, se o homem branco é tão superior assim, sabe, como é que essas coisas podem acontecer, ok? Segunda coisa, Segunda Guerra Mundial, Inglaterra sai fudida, a França sai fudida, a Bélgica sai fudida, a Holanda sai fudida, e é óbvio que elas, tendo sido abaladas, isso vai enfraquecer o domínio colonial de grande parte das colônias dela. Elas não vão ter exército para manter esses lugares, entende? E aí isso dá uma fomentada aí dos possíveis movimentos do mundo. A gente tem também um grande sentimento nacionalista. Então agora, vou dar um exemplo para vocês. 1,5 milhão de indianos lutaram pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Só que eles não lutaram pela Inglaterra. Eles não lutaram para defender a Grã-Bretanha. Eles lutaram para defender a Índia, que estava ameaçada de ser invadida pelo Japão. A mesma coisa para o povo que estava na Indochina, que estava na África, no norte da África, onde teve o Africa Corps. Essa população nativa não estava lutando pelas metrópoles, estava lutando por elas. E aí é que vem o surgimento do nacionalismo. Ele reacende. Que, cara, a gente lutou por nós, e só por nós. Pau no cu das metrópoles. Agora a gente quer ser independente. Um grande expoente desse nacionalismo é o panafricanismo, aquela ideia de que os povos, muito obviamente dominantes na África, a ideia de que deveria ter uma condolência, uma união entre os povos negros para desenvolvimento, ok? A gente tem ainda o conceito de autodeterminação dos povos, criado pelas Nações Unidas, pela ONU, tudo bem então? Então aquela noção de que os povos têm o direito de se governar e não de serem administrados por outros, por metrópoles, por potências imperialistas, quem tem que se governar são eles. E por fim, a gente está na época da Guerra Fria.
Então, Estados Unidos e União Soviética vão tentar aumentar a sua esfera de influência. Então, a União Soviética vai pagar a guerrilha na Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em etc. E a mesma coisa para os Estados Unidos, tá bom? Ó, não dá para ver tudo. Não dá, gente. Sou sorte, tipo, não dá mesmo. Eu nem coloquei as brigas de Portugal, nem coloquei Angola, Moçambique, Timor-Leste, porque, gente, impossível. Mas as principais estão aí. Indochina, que era uma colônia francesa, que era composta onde hoje é Laos, Vietnã e Camboja, tudo bem? Então, a gente teve a guerra da Indochina, depois teve a guerra do Vietnã, todos os movimentos para, tipo, vamos ficar independente e tal. A gente tem a Índia, que hoje, a Índia britânica, que hoje em dia é Paquistão, Bangladesh, a própria Índia e o Sri Lanka, foi o movimento do Gandhi, de independência, desobediência civil. A gente tem a Argélia, que é o primeiro grande país da África a se tornar independente. Eu já falei para vocês, não foi o primeiro, mas a Argélia é foda, cara, porque ela não era uma colônia, ela era parte da França. Então, era como se fosse, é como se a Argélia fosse Minas Gerais e a França fosse o Brasil, entendeu? Era uma coisa muito intrínseca, a Argélia era muito importante. Então, quando a Argélia consegue, o povo da África pensa, se ela consegue, eu consigo também. E aí eclode um monte de movimento. A independência da Argélia é importante porque ela serviu de inspiração para os demais. Congo, o grande foco é a independência da Bélgica, depois de um genocídio filha da puta, que a gente já viu, só que a instabilidade do Congo também, porque o Congo vira independente, mas cai nas mãos de uma ditadura fodida, nossa, Jesus amado, Lumumba e o Maputo, pelo amor de Deus, nossa, que susto, tinha esquecido. É o período do Zaire, de puta repressão política, e depois que essa ditadura cai, a gente tem uma puta de uma guerra civil no Congo, que, tirando a Segunda Guerra Mundial, foi o maior conflito armado do século XX. Muita gente morreu, tudo bem? E o último grande exemplo é a África do Sul, que virou independente e tal, mas que teve uma peculiaridade de ter um dos maiores regimes segregacionistas da história da humanidade, o apartheid. Tá bom? De novo, não dá para ver tudo isso. Eu sei que vocês talvez tenham algumas dúvidas e tal, mas a minha pergunta é: tem alguma coisa aí que vocês nunca viram, que é alienígena, que vocês batem o olho e falam, caralho, não faço a menor ideia do que seja isso? Tem alguma última dúvida? Se não... Gente, fico feliz, de verdade. Um tema não é tão fácil assim, não. Descolonização tem bastante coisa. Bom, gente, então aqui, questãozinha 3 da UERJ, pra gente, da UERJ dos Carioca, no biscoito bolacha, pegar o esquina na esquina da escola, tudo bem? Ó, 5 minutinhos também, tá bom? Que essa não é longa, não. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, tá bom, gente? É que eu vou ligar esse ventilador que tá foda. Eu posso generalizar? Aonde? Escolha dois líderes registrados em fotografias e apresente a casa pela qual cada um deles lutava. Um dos três. Você não pode assim, é um dos três.
Não, sim, só que eu posso generalizar, né? Como assim? Fala basicamente que eles queriam autonomia, um mundo sem guerras, com independência, não sei, Não, pô, tu tem que, ó, organização. a luta do Mandela é diferente da do Luther King, que é diferente da do Gandhi, entendeu? Tem Você coisas tem. diferentes, coisas Exatamente. pequenas. Você tem que saber a peculiaridade, cara. É isso que a resposta tá te perguntando, entendeu? Olha Mas a só, UERJ quer o quê de mim? Ela quer, não quer minha alma. ela quer que você escolha 2 líderes registrados e perguntar por que cada um deles lutava. Então vamos lá, um pouquinho da resposta. Nelson Mandela, fim do apartheid. Luther King, direitos civis. O Gandhi, independência da Índia. Tudo bem? Então, é óbvio, essas três estão relacionadas? Estão. O Gandhi e o Luther King vão pregar a desobediência civil ao invés da luta violenta. O Martin Luther King é um grande admirador do Gandhi e tal. O Mandela nem tanto. Mandela parte pra porrada. Uma das épocas. Mandela e Luther King, por outro lado, tem a questão do apartheid aí. Entendeu? Que tinha tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. São líderes que têm semelhança entre si, é óbvio. Mas aqui tá perguntando o que cada um deles lutava. Tá bom, então? Então, é isso. O que você pode falar quase qualquer coisa, irmão, é essa parte aqui. Essa segunda aqui, cara, nossa, coloca o que der na telha. O que der na telha não, é óbvio, tem que ter embasamento, mas enfim, dá pra colocar bastante coisa. Bastante coisa. Eu não sei, não, viu? Calma, vai dar certo. Gente, esse esqueminha tá sendo legal pra vocês? Pode responder na moral aí, tipo, tá sendo Tá, maçante, vocês estão gostando, não sei lá, tenho medo. é porque a hora eu já me canso já. Eu sei, tá todo mundo cansado, velho, mas tá no finalzinho, o próximo exercício não é aberto. Onde que eu faço? Pense, pessoal, pense. Ó, uma dica pra quem aqui tá nessa segunda. Preso político século XX. Gente, o que a gente teve de 30 a 45 no Brasil e de 64 até 85? Um jeito de você responder. Preso político normalmente é de repressão. Repressão, a gente teve 2 casos no Brasil de grandes aí. Aí vocês O podem Estado pegar. Novo e a ditadura? Será? Você pode pegar Será? alguém que. Você pode pegar alguém que foi preso aí nesse meio tempo, não sei. Eu posso falar cantores? Pode. Se eu não me Pensando engano, nisso mesmo já. Já tava tem um pensando. ex-presidente. É muito bom, gente. É esse o caminho. Tem um ex-presidente que foi preso, se eu não me engano. E uma que foi torturada. E outro que teve que fugir. Entendi. Gente, ó, o que eu vou falar é o seguinte. Provavelmente vai ter alguém que vai colocar um nome que eu não vou saber. Então, tipo assim, alguém que eu nunca ouvi falar que foi preso, sabe? E esse é o negócio legal dessa segunda questão. Tudo bem, ela é muito ampla, dá pra vocês colocarem um monte de gente se vocês quiserem, tá? Então, tipo, por mais que no gabarito da UERJ talvez não estejam essas pessoas, saibam que ela só deu alguns exemplos, mas tem um monte mesmo, vocês podem colocar bastante gente, ok? Já deu 5 minutos, gente? Eu não olhei o horário, eu fui burro. Eu não sei. Eu não sei, mas pode ir, pode ir. Pra mim, Dá mais um minutinho, aí a gente vai. Pronto, agora vamos lá. No século passado, em UERJ 2019. No século passado, em diferentes países, importantes lideranças foram presas como forma de impedir ou cercear suas ações políticas, sendo acusadas de terem cometido crimes comuns. Escolha 2 líderes registrados nas fotografias e apresente a causa pela qual cada um deles lutava. Escolha 2, vamos lá. Comandos.
Escolha 2 líderes. Primeira coisa. Qualquer um que você quiser. E apresente. Apresentar é explicar? Não. Apresentar é detalhar? Não. Apresentar é citar. Você vai falar. Então, vamos lá, gente. Você aí que gosta de um contexto mais asiático, que gosta... Tem que escrever o nome dele errado, que eu sempre esqueço como é que escreve. A gente ia com uma H no final. Isso. Você que adorou a história da descolonização da Índia, pelo que o Gandhi lutava? Pela independência da Índia. Ok? Essa era a luta dele. Ele fazia isso a partir da desobediência civil. Então teve a Marcha do Sal e outros eventos, piriri pororó. Martin Luther King, reverendo Martin Luther King, pastor, o que ele lutava? Pelos direitos civis à população negra dos Estados Unidos. Então, lembrando, a gente ainda não viu isso, eu vou gravar essa aula assim que essa loucura de final de semestre passar, mas recapitulando aqui rapidinho, todo mundo sabe disso, puta conhecido e tal. Estados Unidos, cada um dos lugares era uma bagunça generalizada. Você tem leis estaduais lá, e os estados tinham leis racistas, ponto, assim, leis que dificultavam a volta do negro acessar a escola, etc. Martin Luther King queria passar uma emenda na Constituição para acabar com essa patifaria, meu. Entendeu? Fazer uma emenda lá, colocar na prática, falar, porra, não pode racismo, o básico de uma caralho de uma Constituição. E acabar com tudo isso, que os negros tivessem, enfim, direitos civis assegurados. Que eles pudessem ter os mesmos que os brancos, é isso. Por fim, o Nelson Mandela, queria o fim do apartheid, o fim do regime de segregação racial a negros na África do Sul, que era administrada por uma oligarquia branca descendente dos colonos holandeses e ingleses, ok? Essa era a resposta. Você podia ter colocado escroto desse gente. Gandhi, líder indiano, lutava pela autonomia do seu país em relação à Inglaterra, entendeu? Pode colocar desse jeito, não tem problema, tá bom? Como é pouca coisa, você não tem que explicar. Cite, olha só, citar, hoje foi boazinha, citar só, falar. O nome de um preso político no Brasil no século XX e o contexto no qual ele foi encarcerado. E o contexto, ó, então você vai citar o nome de um preso político, só um, e o contexto no qual ele foi encarcerado. Gente, vamos lá. Vamos primeiro para o contexto, que é mais fácil? Estado Novo. O povo que foi preso no Estado Novo. Nome mais famoso. Luiz Carlos Prestes, gente. Da coluna Prestes. É, amor. Comunista e tudo mais. E a mulher dele foi deportada. Olga Benário. Tudo bem, então? Além dele, quem que foi preso no Estado Novo? Um cara que vocês já devem ter ouvido falar, porque vocês leram o livro dele, maravilhoso. Graciliano Ramos, que escreveu Memórias do Cárcere, quando estava preso. Tudo bem, então? Foi preso pelo Estado Novo também. Deixa eu ver se eles colocaram mais algum aqui. Olga Benário, Coronel Cris Figueiredo. Acho que, em geral, só isso era o suficiente. Lembrando, gente, tem 1 milhão de gente que vocês podem colocar, tá bom? Então, mas 1 milhão mesmo. Tem muito artista, muita gente vocês poderiam colocar. Eu coloquei aqui os que são mais comuns. Tipo, que o povo pensa mais e tal. Ditadura de 64. Ô, Edu, Graciliano Ramos foi exilado por quê? Ele foi preso. Foi preso por ruptura, cara. Porque ele era afiliado ao Partido Comunista. Ramos, tá. Nossa, eu não sabia que ele era afiliado. Ele vai Corinthians, ele era vai Corinthians total. Era tipo, o cara era bem... 64, gente. Vamos lá. Vladimir Herzog. Vocês devem lembrar dele. Tem o prêmio de jornalismo Vladimir Herzog no Brasil. É o cara que tem a foto dele enforcado, da ditadura, do jornalista da TV Cultura, tá bom? Vladimir Herzog, Caetano Veloso, antes dele se exilar, Caetano Veloso, antes dele ir para Londres, ele ficou preso por uns 2 meses, alguma coisa assim, foi pouco tempo. Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista, preso, mas onde esteve Dilma, tá bom? Presa e torturada, pelo cara que nosso excelentíssimo presidente elogiou no impeachment, que é o livro de cabeceira dele, mas enfim.
nada mais me ocorre, gente, vou ser bem sincero para vocês. Mas teve mais gente sim. Teve muito mais gente que foi presa. Mas muito mais. Tá bom? Se alguém tiver, inclusive, outras questões aí nos comentários, podem mandar. Alguém que vocês pensaram a mais aí e tal. Qualquer coisa. Não, Edu, de boa. Acho que a gente Agora já pode ir embora dessa questão. Beleza. Gente, opção, continuar agora ou para a próxima aula, tanto faz, de verdade, por mim, tanto faz mesmo, fica a critério de vocês. Vamos. É alternativa, né? É alternativa, é mais de boa. Mandem nos comentários, enquanto eu vejo, se o Graciliano Ramos realmente foi filiado ao Partido Comunista, que agora que você falou, eu duvido de tudo. Não, deve ser sim. Que era a oposição do Estado Comunista, ingressou no Partido Comunista, tá, pronto, não falei bosta. Tá, que susto. Que susto. Mas e aí, pessoal, galerinha? Fala, manda galerinha. Manda aí no chat, gente, na moral, senão fica foda, sério. Continua. Acho que sem problema para continuar. Então, bora rapidão. Então, beleza, vai, vamos. Eu escrevi Lula errado, tá? Estou triste. Gente, é o seguinte, eu dei Revolução dos Cravos para vocês, só que, cara, eu dei muito completo para vocês, eu dei quase toda a história de Portugal, tipo, do século recente e tal. Aqui eu só vou focar no que importa, tá bom? Então a gente vai começar essa revisão no salazarismo. O que vem antes, não vou abordar muito, mas rapidinho para vocês. Portugal era uma monarquia, até então uma monarquia da mesma família tradicional que governava Portugal, ainda tinha um rei e tal, só que nos anos 90, por vários problemas que eu já falei para vocês, atrito com a Inglaterra por causa de questões coloniais, a monarquia entra em crise e o monarca é deposto, e surge uma república em Portugal. Inicialmente, essa república tinha caráter liberal, tinha caráter democrático, mais de boa, só que com o tempo, por causa das conjunturas que Portugal estava inserido no século XX, que também estava inserida a Espanha, que também estava inserida a Itália e a Alemanha, essa democraciazinha começa a ser abalada, essa república começa a ficar complicada. Tudo bem? A gente teve um grande movimento de ditatorialização, eu sei que essa palavra não existe, mas não é só o Graciliano Ramos que pode fazer... Como é que chama quando você cria a palavra, gente? Meu Deus do céu. Foda-se, esqueci. Neologismo, isso, não é só o Graciliano que pode fazer neologismo. Você teve um grande movimento disso. Portugal não ia ficar impune. Então ele começa a caminhar para uma via mais autoritária, pá! Estado Novo Português. Mesmo nome do Brasil, tá? Estado Novo Português, que corresponde grande parte do período salazarista, quando Portugal foi governado por Antônio de Oliveira Salazar. Um governo autoritário, fascista, do tipo clerical, igual ao da Espanha, tá bom? Lembre-se sempre disso. Segunda Guerra Mundial começa e a Europa mergulha no mais atroz conflito de seu tempo, tudo bem? Então, mó carnificina, tenta pra cá, tenta pra lá, só que Portugal fica na dele, fica de boa, fica tranquilo. Portugal não se envolve. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que aconteceu na Itália, que o Mussolini foi linchado, e o que iria acontecer na Alemanha se o Hitler não tivesse se matado, Portugal, o regime fascista de Portugal, não cai, ele não é deposto, assim como não foi deposto da Espanha. Esses regimes se conservam, só que os tempos eram outros. O mundo era diferente. A ONU foi criada naquela ideia de, vamos tentar deixar o mundo um lugar menos merda, tá bom? E aí, os países começam a impor sanções a Portugal para que o regime, por mais que não acabasse, desse uma afrouxadinha, ficasse um pouquinho mais tranquilo. E aí ele afrouxou, o Salazar afrouxou. Pluripartidarismo, prometeu que ia fazer uma transição e tudo mais. Enfim, isso aqui... 45, tá, gente? Em 68, o Salazar, ele é afastado do governo, tá? Teve um aneurisma, alguma merda, eu não lembro agora, ou foi derrame, ou ele caiu. Eu não sei. Ele foi afastado do governo, um pouco tempo depois ele morreu, tá? Quem entrou no lugar dele foi o Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, que estava vendo que a situação de Portugal ia ficar insustentável, que aquela ditadura que estava no poder há tanto tempo não ia mais conseguir se perpetuar, e ele promete reformas políticas, que é a chamada Primavera Marcelista. Então, ele promete novas reformas,
liberalização da economia, da política e etc. Só que ele não cumpre essas promessas, o que deixa um povinho de Portugal muito puto, principalmente a ala mais à esquerda, os socialistas e os comunistas. Nesse meio tempo, a guerra colonial de Portugal já estava em curso. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e etc. estavam lutando pela sua independência. E ao mesmo tempo que Portugal estava passando por essas reformas, estava passando por essa instabilidade, principalmente depois da morte do Salazar, o povo estava morrendo na África. Os portugueses, jovens, estavam lá lutando numa guerra sem sentido e perdida. E isso estava deixando o povo mais puto, mais puto, mais puto, até que chega um ponto que as esquerdas de Portugal, principalmente comunistas e socialistas, se unem e planejam um golpe. Esse golpe, conhecido hoje em dia como Revolução dos Cravos, um dos movimentos, na minha opinião, mais lindos da história, feito em 74, fez a tomada pacífica de poder de Portugal. Revolução dos Cravos, já falei para vocês, tem esse nome, porque aos soldados que apoiaram o movimento foi dado cravos, tá? Então, Portugal, nesse momento, pós-Revolução dos Cravos, deixa de ser uma ditadura e vira uma democracia plena, vira um welfare state, um estado de bem-estar social. E a Revolução dos Cravos vai influenciar na luta de independência das colônias. Por quê? O governo salazarista era muito mão de ferro, queria segurar as colônias a todo custo. Agora não mais. Agora que o governo caiu, esse novo que assumiu, que é mais de boa, good vibes, vai negociar as independências de Angola, de Moçambique, etc. Tá bom, então? Gente, alguma dúvida? Senão vamos correndo para o último exercício. Eu sei que vocês estão cansados. Vamos. Bora. Pode mandar no chat se alguém tiver. 4 da URG, gente, 3 minutinhos. 3 minutinhos para fazer. Deixa eu ver se alguém mandou um bagulho no chat. Gente, as questões da URG são muito boas para estudar, tá bom? Vocês veem que normalmente de verdadeiro e falso, aborda bastante conceito da matéria, ó, muito boa. Se alguém aí se interessar, uma prova muito bem feita. Inclusive a da UERJ também, tá? Muito bem feita e muito boa para estudar. Vamos, Edu. Bora lá, gente, um minutinho e bora lá. Deixa eu te perguntar, você tá assistindo muito filme, muito desenho? Não, tô surtando, eu nem tive tempo. O único que eu achei foi o Mandalorian, que eu achei um episódio só. Mas cara, amanhã ou eu passo de ano ou eu vou repetir. Então, tipo assim, amanhã é meu derradeiro. Amanhã, independente do que acontecer, eu vou estar assistindo desenho. Eu vou estar assistindo desenho. Exatamente, eu farei isso. Gente, vamos lá. URGS 2020, uma puta faculdade, já falei pra vocês. Sobre a história do colonialismo português, considere as afirmações abaixo. A partir do século XV, Portugal estabeleceu colônias, entrepostos comerciais e feitorias na África, América e na Ásia, o que lhe permitiu transformar-se em um extenso império ultramarino. Gente,
Verdadeiro. Já falei para vocês de Goa, o porto português na Índia, onde se fala português até hoje. Macau, na China, onde se fala português até hoje. Timor-Leste, Congo, os primeiros a chegar lá. Na África do Sul, no Brasil, tudo bem? Império Português era foda. Foda de verdade. O bagulho era pica. 2. No continente americano, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o final do século XIX, quando o fim da escravidão no Brasil rompeu com a rede comercial do Atlântico Sul. Gente, isso é a história do Brasil, tá? Não é muito da nossa, mas vamos lá. Colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o final do século XIX. Colônia portuguesa no continente americano. Primeiro, qual outra colônia além do Brasil? Tá? Esse plural já está errado. E Brasil, gente, se não é independente em 1822. Em 1822, definitivamente, não é final do século XIX. Tudo bem, então? Então essa alternativa está incorreta. Falsa. Deixa eu aqui. Em vermelho. 3. Na segunda metade do século XX, iniciaram-se levantes independentistas das colônias portuguesas na África, impulsionadas pela Revolução dos Cravos de 1974. Gente, isso aqui está corretíssima também. Acabei de falar para vocês. Uma influenciou na outra. Movimentos de independências fizeram acontecer a Revolução dos Cravos e a Revolução dos Cravos ajudou na independência dos países, tá bom? Então, 1 e 3. D. Tá bom? Deixa eu ver se tá certo essa porra, esse gabarito. Tá. Alguma dúvida? Para de gravar. Aqui. Isso.